Parecendo é melhor. Melhor? Bom. É melhor. Aí, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Boa noite. Com um pequeno atraso por conta de problemas técnicos e atualizações sistemáticas, mas graças a um bom ajuda dos universitários aqui, conseguimos encontrar as dificuldades e resolvê-las para que possamos ter mais um Papo de Fora. Quero desejar o nosso boa noite ao nosso convidado especial aqui, o professor Hamilton, diretor da Escola Adventista do Jardim Campo de Fora. O nosso mestre Cuca aqui, o Salomão. Boa noite, Claudinho, galera. Claudinho Ferreira. A Renata, que está conosco aqui, e o nosso diácono online, Franklin. Faz um joia aí, Franklin. O joia do Franklin lá. Salomão, dá seu boa noite aí para a galera, por favor. Boa noite, galera. Tudo bem? Hoje o nosso tema é educação e missão. E eu estou preocupado aqui, porque só tem aluno ruim, viu, professor? Só tem aluno bagunceiro, aluno tranqueira. Então, eu espero que essa live seja decente hoje, né? Vamos fazer jus aqui. Muito bom estar contigo. Obrigado, viu, pela participação. Obrigado a você que está acompanhando a gente em casa. Obrigado aí, equipe. E quero dizer que, Igor Nardelli, você faz muita falta aqui, viu? Sem você, essa live aqui não tem a mesma graça. Só queria deixar registrado isso, né, Claudinho? É verdade. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Tá aí o meu primeiro chefe de escola adventista. Gostei muito de trabalhar com ele, muito à vontade de trabalhar com ele. Foi muito da hora. Pena que eles não ficam na escola há muito tempo, né? Enfim, hoje vamos falar sobre educação e missão, mas ele responde, porque eu sou aluno hoje. E o Salomão já me colocou na ciranda de bagunceiro já. Eu estou lascado, vai ter ocorrência para mim hoje. Advertência, essas coisas. Boa noite a todos. Tamo junto. E é isso, nós vamos começar então com uma palavra de oração. Vou convidar o Franklin para fazer a oração para a gente aqui, para a gente poder começar. Você consegue fazer essa oração aí, Franklin? Eu estou conferindo aqui no Face, está funcionando, incrível. Sem o Igor, está funcionando ainda. Vamos fazer então. Vamos lá, Franklin, ora aí por nós. Senhor Jesus, dá na sua graça perpétua, Senhor, para esse encontro de hoje. Dá na sua graça ao professor Hamilton, que foi convidado, a todos os seus filhos e filhas, inclusive os enlutados e enlutadas da semana. Dá na sua graça preciosa, para sempre. Amém. Amém. Você pode, por favor, compartilhar aí a nossa transmissão. Você também pode dar o seu like. E você pode também colocar a sua pergunta aí para o professor Hamilton, para o professor Cláudio. O professor Cláudio é um professor muito querido, tenho certeza. O professor Hamilton vai falar bem dele aqui, de quanto é. Ai. Não a menor dúvida. E aí, eu vou até dar as honras, Claudinho, para você fazer a primeira pergunta para o nosso convidado especial aí. Opa, vamos lá então. Professor Hamilton, falar sobre a sua formação, como é que você chegou à educação aí, o que você fez da vida como licenciatura, e como é que você ingressou nessa pegada aí de diretor de escola adventista, como é que foi toda essa transição de sala de aula, quadra de aula, qual a sua formação? Fala para nós aí. Uma boa noite a todos. Eu queria, antes de responder a pergunta do Cláudio, dizer para vocês que eu estou muito feliz em participar da família do Campo de Fora. Eu tenho percebido assim que eu fui muito bem recebido por essa família. Estou amando estar com vocês. Todos os dias a gente tem procurado estar com o grupo da lição, nesse grupo todo especial que se reúne aí para discutir a lição de escola sabatina. Pela manhã, o pastor, um homem muito comprometido com a causa de Deus, faz um culto muito especial com aqueles que estão saindo para o trabalho, ou quem trabalha à noite, de repente está chegando do trabalho. Tem sido uma bênção. Então, eu me sinto muito em casa. Parece que eu cheguei há muito tempo na igreja do Campo de Fora. E eu estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Quando eu cheguei, eu confesso que eu ainda fiquei meio em dúvida, porque minha esposa gosta muito. A gente mora aqui no início da Giovanni Gronchi, bem pertinho da igreja do Morumbi. E minha esposa
gosta muito daqui da Igreja de Morumbi, meu filho é pianista ali, e eu fiquei tendencioso a ficar por aqui, mas eu confesso que o amor de vocês me constrangeu a ficar aqui no Morumbi. Eu já pedi a carta dos dois, meu e da esposa, para o campo de fora, porque realmente é uma igreja que demonstra muito amor, muito carinho. A receptividade da igreja é muito grande. E eu estou muito feliz de estar com vocês. A gente começou na área da educação, Claudinho, por incrível que pareça, sonhando em ser técnico. Na verdade, com 16 anos de idade, eu assisti uma São Silvestre e falei, eu vou treinar para ganhar essa prova. E virei atleta. Mais ou menos nesse período, com 17 anos, eu fui para a faculdade e aí fui fazer educação física, porque meu sonho é ser um grande atleta e futuramente um técnico. E lá na faculdade de educação física surgiu o interesse, então, em trabalhar em escola. E nós fomos trabalhar, a princípio, na escola pública, fui trabalhar em escola estadual. Fechem os ouvidos, tá? 1991. Ah, sabia. Em 1995, eu ingressei na obra, dando aula de educação física lá no Campo Grande. Só para Fiquei constar, um em ano lá. 91 eu estava estudando ainda na escola estadual também. Eu também. Eu nasci no ano 2000, eu não sou dessa época, não. Eu era aluno Mentiroso. ainda. Aí, em 95, eu entrei na obra, foi uma bênção. De lá de Campo Grande, fui para Alvorada. E aí, na Alvorada, despertou o interesse da administração. Fiquei 5 anos e meio como professor de educação física ali na Alvorada. E aí fui convidado pelo professor Alas Mendes Barbosa, que eu recebi uma chamada, por isso que sumiu a imagem. O professor Alas me convidou para ser diretor acadêmico lá em Taboão da Serra. E aí eu fui fazer pedagogia e me tornei diretor acadêmico em Taboão, e depois me mudei para o Ellen White no ano seguinte. No Ellen White eu fiquei 4 anos e meio como diretor acadêmico, e aí eu recebi um convite para ir para Arthur Nogueira, para dirigir a escola de Arthur. E depois de Arthur, recebi o convite para vir. Fui para Rio Claro, fiquei 1 semana em Rio Claro, porque recebi um convite para voltar para Paulista Sul, associação do meu coração. Fiquei nas Palmeiras ali, foi uma bênção, 5 anos e meio. Depois Vila das Belezas, Alvorada, Thiago White, e agora no campo de fora. Estou muito feliz em estar ali na escola do campo de fora. Respondido, Cláudio? Oh, perfeito, perfeito. Então, nesse período aí, nesse trajeto, Vilas Belezas, foi quando a gente se conheceu lá. Muito bacana. Quando a gente se conheceu. Claudinho, excelente professor, viu? Olha, Opa. muito amigo dos alunos. Opa! Pelo briefing aí, Professor. viu, Solon? Pelo histórico, era a época que o Claudinho tinha cabelo ainda, quando eles se conheceram. Mas isso lá foi na- antes de na Cristo, escola. né? Professor. Professor Hamilton, Oi, só para ir. Oi. Não, você vê como Deus realiza sonhos sem a gente querer, né? Você queria ser técnico de algum time e você foi diretor do Palmeiras aí. Palmeiras, tá vendo? Queria mudar o nome, viu? Eu queria Quem é mudar o essa nome da sombra aí escola. que tá falando aí, ô Salomão? Quer que eu desabilito o áudio? Quem é aqui? essa sombra? Mostre sua cara. É o Uma Roger. sombra falando piadinha ainda. Ah, Aí, olha, ele fez a barba, Piadinha, Claudinho. não. Opa! Fala que Aí, Deus Ah, realiza sonhos e a gente, às vezes, de formas misteriosas. Eu só falei isso. Pois é. Ô, O Hamilton, pastor Ronaldo eu- não deixou mudar o nome da escola, tá? Eu tentei mudar o nome das Palmeiras, mas o pastor Ronaldo Pra não deixou. Corinthians. você ia mudar para das santeiras ou das corintieiras? Não, é Então, o nome falei pra ele, bíblico, olha, é. Bíblico, Corinthians. eu pensei em bíblico. Ah, é? Bom. Tá bom. E, professor, me fala uma coisa, você era eu bom queria aluno? fazer uma pergunta. Você, o que você poderia dizer para a gente, né? A gente está aqui hoje com o tema, né, educação e missão, e a gente sabe que os desbravadores é uma porta de acesso muito grande, né, para a Igreja Adventista, para trazer novos certeza. membros. Mas, segundo estudos, e um desses que eu li há um tempo atrás aí, a maior porta de abertura para a Igreja Adventista é a escola adventista, né? Como que vocês encaram isso?
isso é trabalhado com os professores, para os professores sempre passarem ali não só o capelão, né, mas todos os professores, eles têm também essa dinâmica de tentar evangelizar os alunos? Vamos pensar na entrevista. Acho que o Cláudio lembra da entrevista que a gente fez. Eu pergunto o nome, o telefone, a igreja que frequenta, o que ele faz na igreja. Se é uma pessoa acomodada na igreja, vai ser uma pessoa acomodada na escola. Se é uma pessoa ativa na igreja, ela vai me ajudar nessa obra de evangelização. Então, veja, na própria seleção dos funcionários, a gente procura selecionar funcionários que são ativos na igreja. Por quê? Porque ali nós temos um chamado. A máxima que nós temos ali é a seguinte: a escola é uma igreja disfarçada de escola. Então, as pessoas que estão ali, elas recebem um chamado. Não importa se é para limpeza, se é para direção, se é para sala de aula. Todos somos evangelistas e o nosso propósito é ganhar almas. A religião, eu costumo dizer para todos, funcionários, professores, a religião ela começa no portão da escola. O pai, às vezes alguns pais entram na escola preocupados, né? Diretor, mas aqui vocês, como que é a religião aqui? Aí eu falo para eles assim, olha, a religião não é Bíblia embaixo do braço. Religião é a prática. Então, quando o segurança lá no portão te dá um bom dia, quando você vem trazer a criança, ou uma boa tarde, isso é religião para nós. Quando ele coloca um álcool na mão da criança, quando ele afere a temperatura, isso é religiosidade para nós, porque religiosidade é você cuidar do próximo. Quando ele se agacha para falar com uma criança, olho no olho, é religiosidade. Isso é religião para nós. É claro que tudo isso é baseado em um ensino que vem dos céus. Foi o ensino de Cristo. Então, nós somos inspirados pelo Senhor. Como que a gente orienta os funcionários? Há duas grandes reuniões que a associação organiza para treinar, para posicionar o grupo de professores, início das aulas, ok? Então, tanto para treinar no sentido pedagógico, como na parte espiritual. É convidado um pastor para fazer todo aquele trabalho com eles. No dia a dia, o professor ele entra em sala de aula depois de passar numa sala onde nós oramos juntos. É um preparo para o professor para que ele entre em sala de aula mais tranquilo. Ele teve um momento com Deus, ok? Todos os desafios que são lançados para a igreja são lançados para nós também. Perdão. A questão de dar um estudo bíblico. Qual que é a meta de todo adventista hoje, na América do Sul? Dar um estudo bíblico. Na escola, os funcionários também têm essa meta, dar um estudo bíblico. Ok? Professor, inicia a aula como? Lendo meditação, orando com os alunos, perguntando se eles têm algum pedido de oração, se preocupando com a necessidade do aluno. Essa é a ideia. Respondeu? Não. Opa, com certeza. Isso também varia de escola para escola, né? Não é uma coisa que eles dão lá uma linha e falam, você tem que seguir esses passos. Vocês têm liberdade, né, para dinamizar essa questão, né? Tem a liberdade, porém, é uma máxima da igreja, da escola. Nós começamos assim, com oração, com culto, com fila, com objetivos, metas. Então, eu não posso responder pela outra escola, porque eu não estou lá no dia a dia. Mas a orientação que o departamento passa para nós, enquanto diretores, passa para as orientadoras nas reuniões, passa para os vices, quando eles fazem a reunião com os vices, é sempre essa. Reunião de diretores, no mínimo, uma vez por mês nós temos. Na escola, nós temos a reunião administrativa uma vez por semana,
para posicionar a escola. Com os professores, nós temos a nossa paradinha pedagógica e nós temos também o conselho de classe, a reunião de professores, a paradinha para a gente estudar o livro do ano. Então, essa é uma máxima. A igreja trabalha assim. Todas as escolas. Talvez não seja divulgado, mas a gente trabalha assim. Essa é a orientação do departamento. Okay? Eu tenho um testemunho, por exemplo, da época do Hamilton, é isso mesmo. Os cultos são feitos pela manhã na sala dos professores, depois funcionários, depois nós na sala de aula começamos a aula com meditação, oração, pedido de oração, enfim, e às vezes até alonga um pouco do período da aula. Eu, por exemplo, sou um cara que gosta de falar, depende do assunto, às vezes toma parte da minha aula a meditação, bastante tempo, porque tem aluno que pergunta algumas coisas da Bíblia, a gente não pode se eximir, se esconder, se omitir, aí tem que falar. Eu tenho alguns testemunhos, acho que durante o nosso bate-papo eu posso falar alguns deles. Mas eu vou falar um agora, do Hamilton. Talvez ele não se lembra do Vinícius Muniz. Ele namorava com a Natália Cantinelli, era no ano B, de 2013. Esse garoto, por exemplo, depois de alguns anos que ele se formou, saiu da escola, ele me mandou mensagem do Facebook dizendo que tinha saudade, porque eu postei no Facebook alguma coisa de uma meditação que eu fiz na sala de aula com os alunos. E ele viu a postagem e mandou uma mensagem para mim, dizendo que uma coisa que marcou ele na escola adventista eram as meditações, momento de oração. Ele falou que era o único momento que ele tinha na vida dele de falar com Deus, que ele se lembra. Era o momento da meditação e de pedir de oração, era o momento que ele gostava, porque mesmo dormindo pela manhã, durante as primeiras horas das aulas, ele ouvia, e aquele momento era gostoso, porque sentia uma paz muito grande. Coisas de escola adventista. Sim. Agora, existem algumas individualidades, tá? Eu já te respondo. Existem algumas individualidades. Por exemplo, quando eu cheguei no Campo de Fora, cada administrador ele tem uma visão e ele foca algo para o crescimento da escola. Por isso que é importante essas mudanças. Quando eu cheguei ali, eu tive uma outra visão sobre alguns pontos. E a gente foi trabalhando aqueles pontos para tentar atender. Então, eu tenho uma visão da seguinte maneira. O Claudinho trabalhou comigo, ele já me ouviu falando sobre isso. Cada criança ali na escola, eu considero como meu filho. E como eu trato o meu filho? Como eu quero, por exemplo, nesse momento de Covid, como que eu quero a proteção do meu filho? É assim que eu quero com o meu aluno. Entende? Então, às vezes, eu sou muito chato com o funcionário em alguns pontos, porque eu quero que a criança seja muito bem atendida e com carinho, porque eu quero isso para o meu filho. Legal. Fala, Pode falar, querido. Professor, deixa eu fazer uma pergunta aqui que deve ser a dúvida de muitos, não, como nós costumamos dizer, não adventistas, né? Okay. O professor, há muito tempo de igreja, sabe que muitos consideram a igreja adventista uma seita, né? Um grupo exclusivista. Aí a pergunta que eu quero deixar assim, seria o colégio adventista uma extensão dessa seita que só aceita pessoas, só é voltado para as pessoas adventistas e só contrata pessoas adventistas e é exclusivista, fechado, intrínseco ali? Esse é um assunto muito polêmico. Na verdade, eu não tenho como convencer uma pessoa que acredita que a gente é uma seita e ela se fecha de convencer de que não é uma seita. Ele acredita nisso e na verdade, é o meu testemunho, a minha vida, a minha experiência que talvez possa ajudá-lo a entender que não é assim. Só para você ter uma ideia, quando eu comecei como vice-diretor lá em Taboão da Serra, comecei lá em Taboão da Serra, 15% dos alunos de Taboão da Serra, na época, eram espíritas. Alunos adventistas, 15% espíritas. Alunos adventistas, 8%. Os demais eram evangélicos, católicos e tudo mais. Nós não somos fechados. Nós respeitamos a religiosidade de cada um, mas a gente tem as nossas convicções. Por exemplo, a escola do Campo de Fora.
nós temos uma porcentagem de 16% de adventista. É pouco? É pouco. Por que é pouco? Porque essa escola é tão boa, mas é tão boa, que o sonho da comunidade, independente da sua religião, é ter o filho no adventista. Eles falam assim, meu filho estuda no adventista. Então, assim, independente de religião, o sonho dele é colocar o filho ali, no campo de fora. Então, a comunidade ao redor, ali, vem gente ali que mora vizinho da Escola da Vila das Belezas para colocar filho ali no campo de fora. A gente tem aluno que mora vizinho da Escola da Vila, põe ali no campo de fora. O ideal é até estudar na vila para evitar esse transporte todo e tal, mas não serei eu que vou falar para ele estudar lá. Então, eu quero ele comigo no campo de fora. Mas, enfim, é uma escola que, assim como Cristo, está de braços abertos. Por que de tanto sucesso com a comunidade que não é adventista? Pela qualidade do serviço que presta. É isso. E é isso que Deus espera de nós. Eu tenho um sonho de um dia a gente poder fazer programações da igreja que o número de não adventistas seja maior do que o número de adventistas. Sabe por quê? Porque esse amor, esse carinho que eu, professor Hamilton, senti de vocês e me acolher, eles possam sentir e contar para os outros, e eles começarem a visitar e, de repente, não sobrar lugar na igreja para a gente ficar sentado, para que eles conheçam o que eu conheço. Gente, eu não queria ser adventista. Quando me falaram em estudar a Bíblia, eu falei para a esposa, eu vou estudar a Bíblia, mas eu não vou ser adventista. Esse negócio de guardar o sábado não é comigo. Eu quero ser campeão olímpico. Eu quero ser um atleta olímpico. Eu não quero saber de sábado. Só para vocês terem uma ideia, a competição que eu fazia era a prova de 1.500 metros rasos. Na Zona Sul, aqui de São Paulo, não tinha ninguém que chegava na minha frente. No Campeonato Paulista, eu fui o 7º colocado numa seletiva que servia como índice para as Olimpíadas. Então, assim, primeiro que a arrogância era muito grande, né? Quando você se torna grande na área do esporte, você fica arrogante. Haja visto os jogadores de futebol, né, Claudinho? Quando é muito bom, muito habilidoso e tal, enche o peito, aquela coisa toda, enfim. Mas a Igreja Adventista me encantou de uma tal maneira que eu não resisti. Sabe o que aconteceu? Eu larguei o esporte. Algo que eu me apaixonei desde os 16 anos de idade. Quando eu conheci Jesus Cristo, eu falei, não, é isso. Então, só para... a escola adventista está de portas abertas, de braços abertos para acolher qualquer crença, religião, porque o Senhor Jesus era assim. Não eram só os fariseus que... Jesus não veio para morrer só pelos fariseus. Ele morreu por um ladrão que estava do lado dele. E a escola adventista, ela quer ter todos, para que eles entendam a importância de conhecer Jesus Cristo para termos a vida eterna. Inclusive, professor Hamilton, além dos alunos, tem também os funcionários, né? Por exemplo, teve uma professora que... Gente, é uma história, eu vou contar bem rapidinho para não tomar tempo do professor Hamilton. Uma colega minha do estado me perguntou se na escola adventista aceitava professor não adventista. Eu falei, aceita. Ela aceita. Ela é católica, aceita. Manda o currículo dela. E aí essa prima dessa professora mandou o currículo para a escola adventista, ela foi admitida, e inclusive, para surpresa de vocês, ela deu aula aí no campo de fora, a professora Simone, de língua portuguesa. E ela estava para se apresentar no banco, ela foi do banco como gerente, e aí ela tinha que acabar o tempo dela de trabalho, ela queria fazer alguma coisa. Então ela pegou e foi dar aula na escola adventista, foi lá no Imbu, depois veio aqui para o campo de fora, deu aula aqui no campo de fora, trabalhou um tempo comigo na Vila das Belezas, eu não a conhecia. Na Vila das Belezas, ela ouviu o meu nome, falou, você é o Cláudio, que trabalha com a Fernanda na Escola do Estado? Eu falei, eu sou. Eu sou a Simone, prima dela. Eu falei, nossa, então aí entendi a história. Então, ela é católica, ela se aposentou na escola do campo de fora. Ou seja, a escola adventista não é somente para alunos, mas também há professores, há profissionais que atuam também, não sendo da nossa religião. Legal. Detalhe, Claudinho, um detalhe sobre esses professores que não são adventistas que atuam,
se você conversar com eles, você vai falar, esse camarada é adventista. Exatamente. Por quê? Porque ele participa dos cultos, ele recebe as orientações e ele procura respeitar religiosamente o que é orientado. É fantástico. Eu queria fazer uma pergunta também, professor, pelo seguinte: eu fui aluno da escola adventista na época que amarrava cachorro com linguiça, né? Era faz um bocado de tempo. E aí eu me lembro de poucas coisas assim. Me lembro muito da comida na cantina. Isso eu me lembro muito bem. Tinha uma mini pizza que eles vendiam lá na cantina. Tinha um bolo de chocolate. Me lembro das coisas que eu aprontava. Quando eu cheguei no campo de fora, minha surpresa maior foi encontrar a Nadir. Nadir foi minha professora. E aí eu sentei o ano inteiro do lado da mesa da Nadir, porque ela disse que eu conversava demais. Então, assim, eu não sei, não me lembro dessa parte. Não me lembro. Eu me lembro de ser um bom aluno, sempre. Mas, professor, nesse tempo para cá, você que está acompanhando aí já desde 1844 para cá, o que mudou nessa escola adventista? Como é que a escola tem evoluído? O que você sentiu de mais diferença de hoje para aquela época? E você também, Claudinho, que é professor já há tanto tempo da escola adventista, sente mudou muito? Amigo. Eu sei uma coisa que mudou, viu, amigo? Só antes de você Salomão falou, eu lembrei de quando eu estudei, ver como eu era um aluno assim exemplar. Um dia do ano, sei lá, eles levavam um animal lá na classe e levaram uma ovelha. E aí falaram assim, ó, não faz tipo movimento brusco, não assusta, porque ovelha, se você assusta, ela solta as bolotinhas lá, né? Adivinha o atentado? Sujou a sala inteira. Eu lembro que na escola adventista aqui do Campo de Fora, quando eu estudava, né, trouxeram uma ovelhinha lá e eu fiz um estrago, né? Mas enfim, hoje eu nem sei se trazem mais animais na escola para as crianças conhecerem. E olha que legal, o Borges, pela experiência que ele conta, ele aprontava um pouquinho na escola, né? Mas eu tenho certeza que os ensinos que a escola trabalhou na vida dele, junto com a família, óbvio, o ajudou a ser esse homem de sucesso. E quando a gente fala sucesso, gente, não é sucesso só profissional, não é sucesso na conta bancária, não é sucesso na vida, como um pai de família, amando a sua esposa, cuidando da sua família, respeitando os seus amigos. Isso é ter sucesso na vida, entende? Porque algumas pessoas atribuem sucesso até dinheiro, até status. Então, assim, quando eu vejo as experiências nossas, de pessoas comuns, que um dia deram tanto trabalho na escola e hoje são pessoas de sucesso, isso nos ajuda, até nós da educação, a continuar acreditando que esse é o caminho, né? E é fantástico. Com relação à evolução da escola, na verdade, aqueles que conhecem a história, e vai ter um sábado de educação no final do mês aí, de maio, como eu já fiz a semana de oração aqui na igreja do Campo de Fora, eu vou pregar na outra igreja do distrito e o meu pastor, capelão, vai pregar na igreja do Campo de Fora. Eu não tive a oportunidade ainda de meditar com os irmãos na outra igreja, né? Então, nós vamos falar sobre a história da educação adventista. Houve um momento que não tinha nem uniforme a escola adventista. Parecia uma escola pública, não tinha uniforme. E aí o Ézer, dono da Kids Editora, ele era um professor de educação física, visionário, e falou, gente, ninguém usa uniforme, vou criar um uniforme. O mundo precisa de pessoas que tenham boas ideias. Quer ficar rico? Tem uma boa ideia. E trabalhe com essa boa ideia. O camarada era professor de educação física e falou assim, eu vou fazer uniforme para essa garotada. E ele fez o uniforme. Hoje ele exporta uniforme para fora do país. O Brasil inteiro usa os uniformes do camarada. Não precisa falar que ele ganhou um pouquinho de dinheiro com isso, né? Fora a questão de uniforme, que na época do Borges era marrom, Era mesmo. Passou para aquele azul Smurf, e hoje estão migrando para aquele que é mais parecido com o ensino médio. Fora essa questão da evolução do uniforme, a pedagogia, o modus operandi mudou um pouquinho, ok? Por quê? Porque
a tendência, as cobranças, elas passaram a ser diferenciadas. Então, na época do Borges, quando ele estudava, os pais procuravam a escola adventista por conta da postura das crianças, por conta da religiosidade, por conta dos valores, por conta da segurança. Perfeito. E a gente precisa continuar trabalhando com isso. Só que vieram outras exigências. Politicamente ou não, começaram a inventar os Enems da vida. Aí vieram os ProUnis, os FIES e outras coisas mais. E as nossas crianças precisam estar preparadas para essas competições. Entende? Pedagogicamente, ele precisa avançar para poder conquistar isto que é oferecido para todos. Mas alguns antes levavam vantagem por conta do seu preparo pedagógico, que era diferenciado. Então, nós avançamos muito nessa parte pedagógica. Há treinamentos constantes, nós estamos linkados o tempo todo. Só para você ter uma ideia, o novo ensino médio, a educação adventista já está trabalhando com isso, já fez reunião com coordenadora, com orientadora, com diretores de colégio, entende? Então, assim, nós estamos anos-luz à frente do que aquele tempo gostoso que a gente tinha, que priorizava algumas coisas. Hoje, além disso que priorizava naquela época, está priorizando muito a parte pedagógica. A cobrança, as avaliações externas são constantes. As comparações são constantes, entende? Então, avançou bastante, sim. O que preservou foi o nosso sentimento de que o mesmo Jesus que tocou o meu coração, que fez a diferença na minha vida, possa fazer a diferença na vida desse aluno e a vida dele possa fazer a diferença na vida dos seus pais e assim todos conheçam Jesus e se preparem para a eternidade. Amém, legal. E eu Os também queria saber monitores daqui ainda usam aquele uniforme laranja? Na verdade, vamos falar sobre o uniforme de professores e funcionários. Nós temos trabalhado, sim, com a questão do uniforme. O uniforme não é um produto barato. E, às vezes, a gente tem uma rotatividade de funcionários e professores. Ok? São poucos os que permanecem até a aposentadoria. Alguns passam em concursos públicos, outros vão sonhar com outras coisas e acabam saindo. Nós investimos no uniforme, só para você ter uma ideia. Para a gente vestir um segurança, uma pessoa só, que fica no portão da escola, a gente gasta cerca de R$1.000. Nós somos em 80 funcionários. Então, não é algo tão simples investir em uniforme. Então, nesse período da crise, a União ainda não se manifestou com relação ao uniforme, mas nós temos trabalhado com o uniforme antigo ainda. Aí não é o laranja, tá bom? Faz tempo que surgiu esse laranja, não é mais o laranja. Mas a gente tem trabalhado, sim, com essa questão do uniforme e estamos aguardando um posicionamento da União para que chegue esses uniformes novos para a nossa turminha. E eu tenho ficado no pé com relação a isso, porque eu quero o povo bonito. Não, eu só lembrei desse detalhe aí, porque os monitores, coitados, eles detestavam essa cor. Falavam, não, quem que teve a ideia de colocar um uniforme laranja? Vai falar, olha, eu vou pegar essa pessoa e abençoar. Ô, Salomão, alguém teve uma ideia, tinha os seus objetivos e não sei o porquê do laranja. Eu imagino que para que fosse identificado com mais facilidade, né? Esse de laranja é um monitor, pode procurar o de laranja. Enfim, a ideia foi boa. É como se escrever nas costas, né? Posso ajudar? É mais ou menos isso. Hamilton, tem aqui uma irmã, Roslene Martins, ela está aqui no Facebook e ela está dizendo o seguinte: até o tênis, na época, né, que era a meia, era o marrom, meus filhos usaram, agora é a vez dos netos. Sou muito grata à Escola Adventista e hoje a Igreja Adventista para a honra e glória do Senhor. Olha aí, uma influência positiva na vida de uma dessa nossa irmã da Igreja Adventista, não sei de onde, mas tá aí, Roslene Martins. Obrigado, irmão, pelo seu comentário.
Falando A gente podia em pedir para o influência pessoal do Face positiva, colocar lá quantos vieram pela escola adventista, né? Quantos legal. conheceram a igreja pela escola, né? Porque A é uma Renata, né? das maiores portas de entrada, né? E eu só Renata que queria está aqui no esclarecer Zoom com também a gente, sobre... ela veio da escola adventista, né, Renata? Muito legal. Eu vi que eu coloquei meu primeiro, né, o Gabriel, no maternal. Já tinha, assim, um conhecimento através do meu avô, que era adventista, né? E o sonho meu sempre foi, assim, eu nunca tive a oportunidade de estudar na escola, que meu avô queria, mas meus pais não tinham condições, sempre estudei em escola pública. Mas eu sempre falei que quando eu tivesse os meus filhos, eles estudariam na Adventista. E foi através da Adventista que eu conheci a igreja, né, na qual eu tive estudo bíblico, tudo, e agora eu sou membro também. Ah, que Legal. legal! Que Show Amém. de isso aí, Rê. bola! Nossa, Salomão, tô todo arrepiado aqui agora. E o Gabriel, eu tô vendo os cabelos o tudo pra Gabriel, cima. meu menino, tá fazendo já, começando a fazer o estudo bíblico, também que ele quer se batizar logo também, não vê a hora. Ah, Amém. da hora. Olha, a Paula do Facebook está aqui escrevendo também, que ela também veio para a igreja adventista por causa da escola. Bem, Nossa, Amém. legal. que show de bola. Amém. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu contar uma experiência aqui. Semana passada, eu conversei com o pastor. Pastor, nós tivemos o Calvário, depois do Calvário vem a classe bíblica, então quarto, quinto ano tem a classe bíblica. Pastor, vamos trabalhar com os pais? Vamos pensar em uma classe bíblica aqui com os pais? Vamos ver essa turminha dos maiores aí, o nível 2, para a gente... Porque eles têm as aulas de religião, né? Mas vamos ver se eles não querem se aprofundar na palavra e tudo mais e tal. Interessante é que nós tínhamos uma aluna, que aí eu não posso identificar a série, ela não estava bem emocionalmente. E não vou especificar tudo, mas entenda, ela não estava bem. Pediu estudo bíblico. E o detalhe é que, assim, vários alunos da sala pediram estudo bíblico. É algo fantástico. Deus, ele vai trabalhando, às vezes, antes de você pedir, Deus já está trabalhando nos corações, entende? Para que aquilo que você pediu possa acontecer. Eu conversei com o pastor num dia, no outro ele me apresentou o relatório. Classe bíblica, crianças querendo conhecer a palavra, fora quarto e quinto ano, que já estão estudando, entende? Professor, mas eles estão estudando, é porque vocês fazem lavagem, pode ser que alguém que esteja aí assistindo, não seja adventista, possa pensar, mas vocês fazem lavagem nas crianças para que elas se tornem adventistas e tal. Não, não é isso, não entenda assim. A ideia é a seguinte, ela vai conhecer a palavra. Em nenhum momento a gente vai falar assim, olha, você precisa se tornar adventista para ir para o céu. Não é isso. Ela vai conhecer o estilo de vida bíblico. E ela vai tomar a decisão dela, se ela continua como ela está, se ela quer mudar o estilo de vida. E aí é uma decisão de cada um, entende? Então não é lavagem cerebral. Pelo contrário, é clarear a mente. Quem faz lavagem cerebral é Satanás. Deus, ele clareia a nossa mente para que a gente entenda o plano de eternidade que ele tem para a nossa vida e para a nossa família. Sabe qual é o plano de Deus? Que a sua família seja feliz, que não haja morte, que não haja doença, que não haja tristeza, que não tenha gente no farol pedindo comida. Esse é o plano de Deus. E esse plano vai se cumprir. Você preparado ou não, ele vai se cumprir. Ok? Salomão, antes de você falar, eu não posso terminar essa live antes de responder 2 perguntas, pode ser para o final, tá bom? Algumas pessoas acham que me incomoda esse tipo de pergunta. Não me incomoda. Primeira pergunta. Professor, a escola adventista dá bolsa? Já respondo, dá. É só para adventista? Depois eu falo sobre isso. Outra coisa, por que nem todos os filhos da igreja estudam na escola? A escola adventista é só para quem tem dinheiro? No final você me pergunte isso. Eu sei que alguns iam ficar constrangidos em perguntar, eu já estou adiantando que eu estou pronto para responder qualquer pergunta. Oi, eu gosto assim, professor, eu gosto assim. Já estava anotado aqui, a gente estava esperando ficar mais um tempo, se você ficasse constrangido, a gente já encerrava na live, né, Salomão? Perfeito. Depois. Continua, essa coisa então, da... as perguntas. Essa Você coisa falou da... esse negócio, eu tenho um testemunho na minha família que é bem forte, né? Eu tenho uma prima que é cientista, e você sabe que cientista, ela era ateu,
E, enfim, a minha avó era a única adventista aqui, e um dia ela estava com uma enxaqueca muito grande, muito forte, e o meu primo de segundo grau, né, porque ela é minha prima, ele estava estudando na escola adventista e ele era super ativo. Era um menino assim que ele era, pensa num furacão, multiplica por 3 Catarina, que era o pior furacão lá dos Estados Unidos, era aquele menino. E ele começou a estudar na escola adventista e um dia ela estava numa enxaqueca absurda, não saiu da cama, ele ajoelhou na cama lá no pé da cama dela e falou assim, mãe, eu vou orar e Jesus vai te curar dessa dor de cabeça. E aí ele ajoelhou, orou. No primeiro momento, assim, ela ficou mais ou menos, tal. Passou uma meia horinha, ele voltou de novo e falou, mãe, eu vou orar para você melhorar. E ela melhorou. E a minha prima, ela era, assim, anti-religião. E hoje ela é diretora de escola sabatina, diretora de asa, diretora de tesouraria na igreja do Rio Pequeno. Então, assim, a gente vê a transformação, né, que a religião vai fazer. Não é lavagem cerebral, de jeito nenhum, né? É um esclarecimento da mente, né? Você acaba tendo uma oportunidade. Eu até fiquei um pouco preocupado quando o Roger falou seita e tal, porque seita em suma, seita é seguidor, né? Seguidor de uma força, que no caso, a nossa força é Deus, a nossa força motriz, né? É Deus. E quando usa essa palavra seita, usa por quê? Porque é contra a religião, é diferente da religião predominante, né? Então, por exemplo, qual que é a religião que, teoricamente, é a predominante? É a católica. Se nós somos de outra igreja, somos seitas. Por quê? Porque somos diferentes do que é a igreja católica. Mas a gente vê que, assim, através da escola, né? Eu me lembro, até hoje eu sei o Salmo 23, porque no segundo ano, uma das minhas tarefas era uma programação que eu teria que falar, recitar, né, o Salmo 23. E aquilo ficou, na minha mente até hoje. Eu ficava preocupado se eu conseguir, e ali decorando, até hoje, se alguém me falar assim, o Salmo 23, eu vou saber procurar, vou saber falar, vou saber o significado, porque fez sentido para mim com 6 anos de idade. Eu fiz a primeira série com 6 anos. E é uma coisa que, né, eu brinco até com a minha esposa, eu só vou esquecer se eu tiver Alzheimer, senão não esquece mais. Que bacana. Olha o aluninho aqui. Fala, Salomão. Não, muito legal. Eu ia falar o seguinte, que a escola adventista é uma escola de milagres mesmo, né? A gente viu essa semana uma reportagem aí, semana passada, da senhora que era analfabeta e ela aprendeu a ler com o neto que estava fazendo aula online. Exatamente. É muito legal. E eu queria exatamente perguntar isso para vocês, sobre esse lance dos testemunhos aí, das coisas que vocês já viram, vocês que estão nessa área educacional, e de como as pessoas têm tido a vida transformada. Eu acho legal. Hoje eu li um texto aqui com a minha família sobre você reconhecer o que Deus faz e em tudo dai graças. Aquela vozinha, ela poderia estar reclamando porque ela está fazendo a função da professora, porque a professora que tem que dar aula, não sou eu que dou aula, eu sou analfabeto, eu não sei ler e escrever. Por que eu tenho que estar do lado da minha netinha, do meu netinho? Não, eu quero minha folga, eu quero lavar minha louça, fazer meu bolinho, eu não quero saber de estar ao lado. Pelo contrário, ela ficou do lado, assimilou tanto quanto o seu netinho, né, e aprendeu a ler. Hoje ela está feliz. É claro que a gente não recebeu essa mensalidade, viu? Recebeu uma só, não recebeu 2 mensalidades. Foi uma só. Mas, gente, quantos milagres têm acontecido nessa questão dos pais acompanharem? Por exemplo, há muitas famílias que pai e mãe só trabalha, e para sanar ou para tirar o peso da consciência, porque não tem tempo para o filho, dão coisas. Na verdade, esse momento da pandemia foi um momento em que as famílias passaram a ficar mais juntas, entende? Em tudo dai graças. Hoje eu estava conversando com o pastor. Pastor,
eu cresci na pandemia. Eu criei mais cabelo na pandemia, porque eu aprendi a lidar com cabelo. Eu fiz um curso na internet em como cuidar do cabelo. Eu estava ficando careca. E aí, eu fiz um curso, como lidar com cabelo. Eu nunca tive barba na vida, deixei a barba, a esposa gostou, eu tentei tirar, mas ela gostou tanto. E aqui entre nós, né? Os dois é uma só carne. Então, se ela gostou, eu estou deixando, porque ela gostou, tá tudo certo. Eu acho que eu me sinto mais velho de barba, mas ela gostou, então tá tudo certo. Claudinho, você ainda pode deixar a barba. O cabelo, você perdeu o time. E penteia para cima. A sobrancelha penteia para cima também, né? Mas, enfim. Já passou da época já o cabelo. Todos nós ganhamos muito nessa questão da pandemia. É que a gente tem mania de ficar olhando só as coisas ruins. Hoje eu ouvi uma meditação, eu acredito que muitos aqui ouviram, que o pastor enviou, né, da esposa do pastor Robson. Essa mulher continua testemunhando. Ela poderia se revoltar, se chatear, porque Deus, né, na visão de muitos, né, Deus permitiu que o esposo morresse, Deus matou meu marido, eu não quero mais saber de Deus. Ela continua testemunhando de Deus. É hora de recomeçar. Olha só, recomeçar. Entende? Então, assim, pandemia. Essa mulher teve essa experiência, essa vozinha teve essa experiência. Mas existem muitas outras vozinhas, tiazinhas, mãezinhas, paizinhos que tiveram experiências como essa. Só não foram para a mídia. Mas todos nós ganhamos de alguma maneira com essa pandemia. Ok? Salomão, eu vou rapidinho, eu tenho uma pergunta aqui para fazer da Paula, tá bom? A Rosilene é do Campo de Fora. Eu acabei de ver aqui o Face dela, eu vi o rostinho dela. Irmã Rose passou o ano retrasado no Campo de Fora. Um abraço, irmã Rose. Rapidamente, por exemplo, eu tinha uma aluna que era espiritualista e durante as meditações ela tinha muitas perguntas sobre Deus, sobre a Bíblia Sagrada. E ao final de uma das aulas da minha de português, ela foi até minha mesa chorando e disse o seguinte: se eu fosse seguir alguma religião, eu seguiria a de vocês, porque você mostra como ser um cristão respeitando a opinião alheia. Ela é espiritualista, não crê em Deus, é uma coisa muito estranha. Enfim, muito bacana. Eu estava no sacolão, camisa da escola adventista, a blusa da escola adventista. Uma senhora estava chorando atrás de mim. E eu fui perguntar para ela, eu fiquei com medo de perguntar para ela, né? Aquela vergonha de perguntar. Eu parei e fiquei, o que está acontecendo? Tudo bem com a senhora? E ela falou assim, aí que ela chorou bastante mesmo, né? Chorou bastante, e ela depois se recompôs, disse para acabar de vir do médico, estava sentindo uma dor muito forte aqui na perna, era uma dor tremenda. Ele tomou injeção, a injeção só tinha feito 3 horas. Contou um pouco da vida dela. O filho dela é aluno da escola de Campo de Fora. E ela falou o seguinte: empatia só podia ser, apontou para os filhos da escola adventista, só podia ser alguém que trabalha na escola adventista. Meu, que testemunho bacana por estar com o uniforme da escola adventista, né? Foi muito bacana. Professor, tem uma pergunta difícil para você agora. Se vir nos 30, tem projeto no Campo de Fora para ensino médio? A Paula perguntou: Campo de Fora, tem projeto para o ensino médio? Ok, eu vou tentar primeiro me isolar aqui, porque eu estou com meu irmão que fala alto ali, e pode ser que atrapalhe um pouquinho. Agora acho que vai ficar menos barulho. Queridos, a gente trabalha... A Igreja Adventista é mundial, ok? A escola, ela não se preocupa só na parte local. Ela é administrada por uma Associação Paulista Sul, que administra escola em toda essa região de São Paulo, aí da Ponte João Dias até Registro. Então, veja, há uma preocupação com a saúde financeira de todas as escolas. Sem dúvida, a Escola do Campo de Fora é uma potência. A Escola do Campo de Fora é uma escola muito bem conceituada. Se nós abrirmos o ensino médio na Escola do Campo de Fora, outros colégios vão ter problema, ok? A ideia não é fechar nenhum dos nossos colégios.
Por isso, pensando nisso, não tem planos para ter ensino médio no momento lá no Campo de Fora. Para que houvesse ensino médio no Campo de Fora, nós teríamos que comprar um outro terreno, construir a igreja em outro terreno, demolir, construir salas de aulas ali. Então, a estrutura seria faraônica. E nós já temos um colégio aí próximo, que é o Ellen White, entende? Então, no momento, não temos esse projeto. Já foi ventilado, o professor Lucas ventilava na associação constantemente, mas por parte da nossa liderança, não há planos para ensino médio. Pode ser que isso mude futuramente? Pode. Tudo pode acontecer. Mas, no momento, não temos planos para ensino médio. Ok? Legal. Eu sei que os rostinhos ficaram um pouco tristes, mas eu sou bem sincero naquilo que eu digo e bem verdadeiro. Não adianta eu alimentar a ilusão. Não, a administração local não tem planos para ensino médio no Campo de Fora. Professor, vamos responder essas perguntas aí? Aquelas perguntas polêmicas, vamos respondê-las agora? Tem escola adventista. Por que toda criança adventista não estuda na escola adventista? Por que tem bolsa lá para todo mundo? Como é que funciona esse negócio? Na verdade, pela visão que a irmã White teve sobre educação adventista, ela foi criada para os filhos da igreja. Ela foi criada para os filhos da igreja. A comunidade reconheceu esse valor e procurou essa escola. E hoje nós temos um grupo muito grande de não adventistas. É maior o grupo que não é adventista dentro das nossas escolas. Aí você pode me dizer assim, professor, mas por quê? Se ela foi criada para nós. Infelizmente, irmãos, tudo no planeta Terra gira em torno de algo chamado dinheiro. Então você está dizendo que a escola adventista vive em função do dinheiro? Não, não é isso. É que para ela funcionar, precisa de recursos financeiros. Todo recurso financeiro que ele é gerado na educação adventista, ele é investido na própria educação adventista. Hoje, no Campo de Fora, dos 915 alunos que estudam na escola, 915 alunos, nós temos quase 80 bolsistas, 100% na escola. 80 crianças que não pagam escola, que são crianças carentes, adventistas e não adventistas. Por que não adventista, professor? Porque você não dá só para o adventista. Porque é simples. O governo, ele vistoria essas bolsas. Não pode ter preferência religiosa e sim necessidade financeira. É por isso que existe o ECOI, é por isso que se entregam os documentos, para que se comprove a necessidade. E o dia que o governo perceber que nós estamos sendo injustos na questão da Bolsa, corre-se o risco de perdermos a filantropia. Diretor, como funciona esse negócio de filantropia? Na verdade, você sabe que tudo que acontece no Brasil são impostos, né? Você trabalha, parte dos meses que você trabalha é só para pagar imposto. Se a escola adventista fosse pagar os impostos que normalmente os comércios pagam, as indústrias pagam, se nós fôssemos pagar, no Brasil sobrariam poucas escolas, pouquíssimas. Eu estou para afirmar que, tirando São Paulo, talvez Rio Grande do Sul sobreviva. Então, não haverá educação. Então, por conta disso, as bolsas não são dirigidas só para adventistas. Ok? Já respondendo a outra pergunta. Mas por que... Acrescenta nessa aí que não é tipo, se eu conheço um adventista, essa pessoa vai me indicar a bolsa lá. Se eu conheço alguém que eu tenho direito à bolsa? Não, né? Isso. Então, o que acontece? Existe um site do ECOI, no ícone ali, e-bolsas, você preenche, você informa a sua necessidade, aí você comprova com documentos essa necessidade.
normalmente o número de pedidos é maior do que o número de pessoas que a gente pode ajudar. Então, é feito um sorteio desses que entregaram os documentos. Aqueles que não entregaram os documentos já é eliminado, já não faz parte ali do processo. Esses que entregaram documentos, caso surja a oportunidade, por exemplo, há casos de bolsa de 50%. Esses de 50%, alguns não conseguem pagar nem 50%. Então, a gente vai para aquela lista, dá uma olhada a partir do sorteio, e aí chama o próximo da lista para participar. Tá bom? Então, todos podem participar e concorrer à bolsa. Professor, mas, ok, meu salário é baixo, tudo bem, mas eu não me encaixo no perfil de bolsa. Aí entra a negociação na escola, lembrando que nós temos que ter uma saúde financeira para conseguir arcar com as despesas. Alguns acham que despesa na escola é água, luz, telefone e material de limpeza. Essas são as menores despesas que nós temos na escola. A maior despesa que nós temos na escola, que consome quase todo o recurso, não consome todo, porque a escola do Campo de Fora ela é uma escola superavitária. Por exemplo, eu venho de uma escola deficitária, uma escola que fecha no prejuízo todos os anos. Nós temos uma escola superavitária. Essa escola superavitária, ela ajuda no sustento da deficitária. Por isso que nós somos uma rede, entende? Algumas escolas, elas fecham com uma variação positiva e precisam fazer isso, e outras deficitárias, porque estão em bairros mais carentes, onde o número de pedidos de bolsas é grande e a mensalidade é baixa, entende? A maior despesa que nós temos na escola é com pessoal. Então, a nossa folha de pagamento é muito alta. O pessoal ganha muito dinheiro? Não, na verdade, quem ganha bem na escola é só o diretor. A nossa folha é alta porque os impostos são altos. Você sabe, quem tem funcionário aqui, o Borges tem funcionário, ele sabe disso. O funcionário ele pode ganhar 1.500, mas ele custa 3 para a empresa. Entende? Então, os salários pesam muito. Não dá para ajudar mais, porque aí a mensalidade tinha que ser maior. Porque não tem jeito. É o dinheiro que custeia isso. Não dá para falar, não tem como você ser monitor da minha escola assim, de maneira voluntária? Jesus vai te pagar um dia no céu. Não dá para fazer isso. Não dá para falar para o Claudinho, olha, você vai dar 60 aulas semanais, Claudinho, e olha, Deus lhe pague, viu, Claudinho? Deus lhe pague. Não dá para fazer isso. Tem o salário, ele tem a família dele, tem os sonhos dele de vida, tem a faculdade de filho e tudo mais, entende? Então, o custo é muito alto, o custo operacional. Aí, olha só, o nosso prédio é muito grande. Tudo ali no Campo de Fora é muito grande. Eu recebi um orçamento agora que eu vou colocar uns tapetes no banheiro e tal, no bebedouro. Gente, é R$5.000. Diretor, 5 mil de tapete. Pois é, tudo na escola é muito dinheiro. Você vai pintar uma escola, não é uma lata de tinta que pinta uma escola. Então, o custo operacional é muito grande. Por isso que não dá para ajudar todo mundo. Mas, olha, eu sou um diretor de coração mole. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar quantas pessoas forem possível. Respondido, muito legal. É interessante a gente falar disso, né? Porque às vezes as pessoas olham de um outro ângulo e não entendem essa questão, né? Por que o adventista não tem bolsa? Por que não tem bolsa para todo mundo? Por que, sabe? Então é legal a gente responder isso, ser bem claro, bem franco mesmo. E eu também queria agora, para a gente terminar, finaleira aqui, falar um pouquinho dos testemunhos que vocês viram aí nas salas de aula, porque eu, por exemplo, eu me batizei na Escola das Palmeiras, com o pastor Nilson, irmão do Claudinho. Então foi muito legal. Era aquela época do Atos. Na época ele era capelão ainda, né? Na época ele era capelão e tinha cabelo. Não, também, viu, pastor, Claudinho já. Nilson? Ele era pastor das Palmeiras. Foi na época do Hamilton, não foi? 98. Não foi não. Foi em 98 que eu me batizei. Mas foi muito Eu legal. era o Esmeraldo. Esmeraldo. Ok. O Hamilton já tinha Ele era pastor passado do por Campo lá. de Fora.
Você tem histórias aí, Claudinho, de conversão? Você falou que ia contar umas aí pra gente, de Então, pessoas que foram mudadas aí. sim, na Escola Adventista da Vila, o ano que eu entrei lá, tinha a minha aluna Jennifer do sexto ano A, ela foi batizada, aceitou a Cristo e batizou-se lá no NASP, né, foi por causa da Escola Adventista. Agora, outros não lembro agora de mais outros alunos assim. Lá teve batismo de alunos, né? Mas eu não me recordo todo o contexto das histórias deles. Mas tivemos ali, eu participei de mais ou menos de uns 8 batismos na Escola de Visas Belezas, pessoas que estavam na aula, que questionavam e foram ao batismo lá na escola, mas eu não recordo de todos os alunos, porque já foi antes da pandemia, né? Mas tivemos alguns batismos sim, bem bacanas lá na Avenida das Belezas. A gente tem testemunhos, não de batismo, Salomão, mas de pessoas que se encantaram por Jesus através da Escola Adventista. Isso é muito bacana, porque nem sempre o batismo ele vai acontecer naquele momento ali da Escola Adventista. Ele pode ocorrer no decorrer do tempo da vida da pessoa. Então, nós temos casos, eu vou contar para vocês alguns casos, por exemplo, um caso só, por causa do tempo, aconteceu com a professora Banhara, uma aluna, ela ouviu uma música na hora do ensaio lá das mães, e o rapaz tocou uma trombeta. E essa aluna chorou na hora do intervalo, porque ela levou um susto, e ela pensou na volta de Jesus. E quando voltamos para a aula, a gente faz uma oração quando volta do intervalo, e eu fui orar, ela estava chorando, desesperada, ela perguntou, professor, Jesus vai voltar hoje? E aquele dia era um dia de eu fazer uma revisão para a prova, que seria a prova no dia seguinte. E eu peguei, orei a Deus e falei assim, meu Deus, eu faço a revisão ou eu falo de Jesus, da tua volta? Eu peguei e falei, eu vou falar da volta de Jesus. Depois da aula, eu desci, falei com a diretora e disse para ela o que aconteceu. Se algum pai ligar que não teve aula de língua portuguesa, aconteceu isso. E eu vi que a sala inteira, muitos não choraram ao ouvir eu falar da volta de Jesus da maneira que a Bíblia fala, que a Bíblia ensina. E você via as pessoas, nossa, professor, eu não sabia que seria assim a volta de Jesus. Então, a semente ela é plantada na escola adventista e muitas vezes é colhida fora dali, em outros ambientes, ela será colhida. E eu acho que isso é o bacana da escola adventista. Nós temos abertura para falar do amor de Jesus às pessoas. Dentro da aula, você pode pausar e falar do amor de Jesus para as pessoas. Isso é muito bacana, isso é muito gostoso para mim, que sou professor e gosto de falar de Jesus. É muito bacana. Que legal. A Elisa, né, se batizou agora e através da filha, né, se batizou sábado retrasado, e ela falou pra gente que viu a filha dela na escola, lá do Campo de Fora, e que a escola era diferente, que ensinava bons princípios, e ela decidiu se batizar também, se entregar para esse Jesus que ela conheceu através da filhinha. Então é uma bênção. Muito legal. Vou me Professor, batizar também, que meu filho estuda lá, tá gostando. Borges, tem que ficar 3 minutos embaixo d'água para se converter. Esse dia eu tava reparando, quando você batiza, você põe a mão, você segura assim, né? E assim, uma mão acaba sempre ficando fora, assim, da água, né? Você, não, essa mãozinha que fica fora que atrapalha o ser humano, né? Comandante Mas, ó, Hamilton, pedir para você encerrar aí para a gente. Nossa live já está no nosso tempo máximo. Pedir para você encerrar aí para a gente, orar por nós pecadores e agradecer já, assim, pela tua participação, pela tua disponibilidade, pelo trabalho que você tem feito, pela bela semana de oração que você fez aqui com a gente. E dizer que é um prazer, viu? A gente está amando ter você aqui também com a gente, viu? Você é muito querido. Amém. Hamilton, só um minutinho, eu lembrei aqui do seu testemunho, tá bom? Hamilton, segura a onda um pouquinho aí. A aluna da Vida das Belezas, ela é membro da Vida das Belezas. Ela se batizou sim por intermédio da escola adventista. Lembrei agora, tá bom? Ela está no segundo ano do ensino médio. Vitória Lavigne. A escola adventista foi muito importante na vida dela e na vida dos pais dela, né? Um professor lá da escola deu estudo para o pai dela, a menina foi para a escola adventista, se encantou pela escola adventista, a igreja adventista, Vitória Lavigne. Ela deve assistir essa live depois, porque agora está no evento da Igreja Adventista da Vida das Belezas. Ela é uma bênção para a igreja, uma bênção para a família. A escola onde ela atua, a menina é uma bênção. Olha, a escola realmente, para essa garotinha, foi uma
uma mudança de ares assim tremendo na vida dela, tá bom? Ela vai me ouvir. Amém. Entrar Lavigne. Queridos, antes de orar, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Um dia uma vozinha me pediu para matricular os netinhos dela na escola. Ela falou, professor, eu só não tenho dinheiro. Eu falei para ela assim, querida, eu sei que o plano de Deus é que seus netos estudem aqui na escola. Eu quero que elas estejam aqui. E você quer. Só falta uma coisa, o dinheiro. Vamos entregar para aquele que tem tudo. Porque, veja, hoje eu não consigo matricular sem dinheiro. Mas você tem esse sonho e eu também tenho esse sonho. Vamos orar? Às vezes a gente fala isso e vira algo meio que para se desviar do problema. E não foi, de verdade, de coração, não foi. A ideia era entregar nas mãos de Deus mesmo. No sábado eu fui para a igreja lá nas Palmeiras. E depois da classe dos adolescentes, na época eu ajudava nos adolescentes, e eu subindo as escadas para ir para a igreja, para a nave. E eu encontrei um irmão Robson. Ele era ancião e tesoureiro ali. E ele falou assim, professor, eu queria falar com você na semana. Você vai estar aí? Eu falei, vou. É algo muito sério? Ele falou, não, é que na verdade eu queria ajudar uma criança da escola. Aí ele contou que era muito grato a Deus, porque ele não pagou escola, conseguiu bolsa, não pagou faculdade, porque a empresa pagou, e ele queria exteriorizar para Deus essa gratidão, custeando a escola de uma criança. Eu falei para ele, querido, eu não tenho uma, não. Eu tenho 3, me ajuda. E ele pôde montar um ministério nas Palmeiras. Quando eu saí das Palmeiras, haviam 12 crianças que a igreja tinha adotado para estudar na escola. Então, assim, gente, se eu falo para alguém que o sonho é ter o filho na escola adventista e só falta só um detalhe, dinheiro, não se preocupa com isso, não. A gente tem um Deus muito maior do que dinheiro. A gente ora e alguma coisa acontece, não tenha dúvida disso. Com esse pensamento, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, aqui está uma representação da igreja do campo de fora, de uma sociedade do campo de fora. Talvez haja aqui algumas pessoas que não são adventistas, mas que sonham que os seus filhos estejam nesta escola, uma escola que tem realizado o sonho de muitas famílias através da área pedagógica, através dos estudos que são feitos ali, do testemunho que é dado ali. Por favor, Deus, que o dinheiro de forma nenhuma impeça a realização desse sonho. Nos entregamos em Tuas mãos, Senhor. Toque o nosso coração para servir ao Senhor e fazer a Tua vontade. Ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor. Continue conosco. Dá-nos um sábado feliz na Tua companhia. Nos salve para o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito legal, gente. Eu fico emocionado com essas histórias. Eu acho, assim, fantástico ver como Deus age. Muito legal. Gostei muito. Obrigado, viu? Obrigado, professor. Obrigado, galera. Obrigado a você que está pelo Facebook, pelo Zoom. Compartilhe essa live aí. E a gente se vê no próximo Papo de Fora. E amanhã tem culto às 9 horas da manhã. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Para ir presencial no culto é necessário ter a inscrição. Então, se inscreva aí. O pastor já mandou. Se você quiser, você está assistindo a gente, não é do Campo de Fora, quer se inscrever, manda uma mensagem aí no Facebook que a gente vai ver também. Vai dar um jeito de inscrever você. Tá bom? Bom, deixar o pessoal se despedir aí. Cláudio. Tchau, Marcelo. pessoal. Feliz sábado para vocês. Descanse bastante. Mas lembre-se de buscar a Deus, porque amanhã o dia é dele. Amém. Aí, pessoal, obrigado pela presença de todos. Compartilhe a nossa live mais uma vez. E nós estamos felizes aí com a participação. Obrigado, professor Hamilton. Vou encerrar aqui no Facebook.